hora! Quem Fala, chegou? pessoal. Vou botar um filtrinho aqui que minha cara não tá boa, né? Do Edu Bonitão. E aí, pessoal, tudo bem? Ai, galera, todo mundo tá com copo de água? Porque hoje o texto é longo, a gente não vai. Hoje eu e o Luiz vamos papum, papum e bora pro evangelho. Olha Tchan, o tchan. copinho. Vamos Opa, brindar virtualmente? Vamos vamos brindar ligar tudo. virtualmente. Aê, aê. Ai, Deixa eu Deus. fazer uma pergunta, né? Eu tenho a garrafa aqui, então a garrafa também ela tá, né? Ela tá sendo Claro. fluidificada, né? Então, Mas é legal nossa, você colocar um copo, por exemplo, se tem mais de uma pessoa na sua casa, é legal você colocar o copinho para a pessoa, porque às vezes os espíritos têm que colocar alguma coisa para a pessoa e para você eles têm que colocar outra coisa. E quando você separar no copo, fica mais fácil para eles conseguirem fazer isso. vamos lá, pessoal. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeço muito pela oportunidade maravilhosa do estudo do Evangelho que teremos hoje. Peço que ao Senhor envie seus emissários para abençoar a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Galera, o texto hoje é o advento do Espírito da Verdade, de verdade. Esse texto, ele é uma mensagem de Jesus, tá? Para nós. Então, esse evangelho, todos os textos do evangelho são muito bons, todos passam ensinamentos maravilhosos. Só que esse é uma mensagem de Jesus diretamente para nós humanos, tá? Então, hoje tá que tá. Ele é um pouco maior, mas não tem nenhum problema. A gente vai ler ele, porque tudo o que fala é de extrema importância. O capítulo é o capítulo 6, tá? O Cristo Consolador. E capítulo 6, texto, o advento do Espírito de verdade. Certo? Quem tá Certo. chegando aí, pega um copo de água, venha pro evangelho. No final do evangelho vamos ter recado do anjo. E é isso. Bora. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal acima deles, reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus, como faz germinar a planta que ergue as ondas e ergue as ondas, revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: Vinde a mim todos os vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos ou vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não mais a voz na terra se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como o cedro. Então, galera, já começamos aí com, nossa, maravilhosa mensagem, falando que ele veio aqui, né, para passar a mensagem verdadeira do Pai, do nosso Pai, Deus, maravilhoso. Aí, através do Espiritismo, ele fala aqui, o Espiritismo, tal, acima deles, reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus, revelei a doutrina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, o que ele fala aqui? Que os humanos, nós mesmos, você aí, todos nós, fomos incrédulos, fomos ingratos. A gente, ao invés de seguir o que Jesus estava falando, ao invés de seguir o que nosso Pai, né, quer que a gente faça, caímos, igual ele fala aqui, nos ásperos atalhos da incredulidade. E aí ele completa, ele fala, o meu Pai, Deus, não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, ou seja, desencarnados e encarnados, tá, galera? Em espírito e encarnado, socorrei-vos, tá? E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar. Então,
eu já recebi muita. Eu já recebi, não, acho que eu recebi faz um tempo já, ou não sei onde eu vi, não lembro exatamente, que a pessoa falou assim: por que, que Deus já não faz a gente perfeito? Né? Porque seria muito fácil, Deus é perfeito, por que ele não faz a gente perfeito? E não faz sentido isso, porque Deus quer que a gente evolua, e Verdade, aqui né? ele quer que um ajude o outro nessa caminhada. É a Então, porque também evolução. ele poderia. Exato, exato. Porque É a ele evolução. poderia muito bem colocar cada um em um planeta, evoluir sozinho ali e pronto. Não, claro que não. Ele faz a humanidade se ajudar, faz a humanidade crescer, aí caminhando lado a lado, uns melhores, outros piores, os melhores aprendendo com os piores aprendendo com os melhores, tá? Lembrando que perante Deus a gente é todos iguais, mas eu digo assim, cada um num nível de evolução diferente, e assim vai aprendendo, É certo? verdade. Algum comentário? Ok. Deixa eu ver, deixa eu ver. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir. Crianças perdidas aos braços de vosso Pai, sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além túmulo que acreditáveis, ser ou nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Então, olha só que perfeição, né? Esse texto ele é perfeito. Ele fala sobre a gente não misturar as verdades com as mentiras ilusórias, tá? Porque aqui a gente está regado de mentira ilusória na Terra, tá? Muitas mentiras que nos falam todos os dias da maneira que nós temos que agir, como nós temos que ser, viver, tudo, tudo, tanto na religião quanto fora da religião. Todos os dias escutamos milhares de mentiras, tá? Isso é porque, como que fala? Agora fugiu da minha cabeça. O cristianismo, ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho. E isso não é só a sua conduta espiritual. Com o cristianismo, você também pode viver a tua vida material aqui na Terra, porque o cristianismo ele te auxilia em absolutamente tudo. Fala aí, Luiz. Sim. É, na verdade, como se fosse um guia, né? Para a gente aqui, né? Uma informação. Por isso que é bom, às vezes, a gente se informar também, pessoal. Né? Sim. Porque a gente está com o nosso guia aqui, ó, que é o Evangelho. Aqui tem tudo, né? Isso aqui também ajuda a evoluir. Tudo, Exato. tudo tá em evolução, pessoal. Aí, tá dizendo o quê? Muitas pessoas que acabaram esquecendo viveram muito a parte material também, né? Que é mais ou menos o que conta hoje também, né? Assim, né? Sim. Quando ele cita aqui as mentiras ilusórias, é o mundo terreno, galera. É você acreditar. É que você acreditar que essas coisas aqui que você está vivendo agora são muito mais preciosas do que as verdades espirituais. Sendo que não, isso é a maior mentira. E o que o Luiz falou é totalmente verdade. Quando você estuda, por exemplo, se eu não tivesse pegado e lido isso, ou pegado e lido o Evangelho, eu não saberia disso. Da mesma forma o Luiz, da mesma forma todo mundo. Vocês se interessaram, vocês escutaram, vocês foram atrás do conhecimento e, consequentemente, o conhecimento abriu portas para vocês. Então, vamos agora aplicar, né? Não é, Luiz? Que temos que aplicar. É verdade. Lembrando que tem muitas pessoas que vêm pela dor também, né? Com Tem certeza. muitas pessoas também que vêm pela dor, tem pessoas que também isso daí faz parte de tudo que nós está evoluindo, né? Então, o importante é fazer a coisa certa, pessoal. É fazer a coisa certa, que a gente fala da reforma íntima aqui, tá sempre batendo na mesma tecla, né? Por quê? Porque a reforma íntima é o canal disso tudo, entendeu? Claro. E aqui, igual ele fala aqui.
que eu achei muito legal, é espírita, amai-os, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Isso aqui você tem que aplicar a reforma íntima. A reforma íntima, estão batendo na mesma tecla, é a base. Se você não faz reforma íntima, você não consegue avançar espiritualmente falando. É fato isso. É verdade. É verdade. Então é isso. E aqui, uma coisa muito legal que ele fala, os erros que nele se enraizaram, né, ele fala aqui que todas as verdades se encontram no cristianismo. E aí os erros que nele se enraizaram são de origem humana, ou seja, todos os erros que a gente às vezes vê aí no cristianismo não é culpa do cristianismo, é culpa de nós humanos que mudaram, que criaram crenças, criaram ensinamentos e dogmas, crenças limitantes, etc. Não é culpa do cristianismo. Aí ele continua aqui. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham-lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno de vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós, minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de vosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentro de todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, isso que ele fala, eu acho que é perfeito, porque ele simplesmente, assim, fazendo um resumo do resumo, ele está falando o quê? Que através das misérias, das dores, das angústias, moldam o nosso espírito, faz com que quando a gente chegue lá, a gente chegue rico, rico da alma, rico do espírito, tá? E o outro ponto muito interessante é que ele fala que ele está com a gente, né? Ele fala aqui, ó, o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos. Ou seja, nossos trabalhos aqui carnais, eles fazem com que a gente possa crescer aqui na terra, comer, viver, né? Viver essa experiência que é necessária. Mas as vossas almas não são esquecidas. Quando eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Então, assim, galera, nossas intuições, as questões espirituais, os números iguais que você vê, mensagens que às vezes parece que veio para você no momento certo, isso é Jesus agindo. Ah, mas não foi meu anjo da guarda? Sim, foi seu anjo da guarda que muitas vezes te intuiu, mas o seu anjo da guarda trabalha em nome de Jesus, trabalha em nome de Deus. Então, sim, veio sim de Jesus. E às vezes pode ser o próprio Jesus, tá? Porque se vocês pensam que Jesus não ouve a gente, vocês estão muito enganados. Jesus ouve bem. Quem aí assiste a palestras da Casa Plataforma de Oração, ele mesmo, quando ele está ali na canalização, ele fala, ele escuta, às vezes ele aparece para pessoas que nem sabem que é ele, e ele tá lá, ele tá falando, ele tá intuindo, ele tá fazendo. Então, assim, é muito interessante analisar por esse É verdade, lado. né? Tá em todo lugar, né? Uhum. Jesus tá em todo lugar. Sim, e Deus Então, também pessoal, está dentro de nós. eu também, Exatamente. tá em tudo. Exatamente. Aí ele fala que eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os meus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos da preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varra a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos cativo da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou simples e ignorante para nos tornar perfeitos. E quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes artesãos
de vossa imortalidade. Perfeito. Perfeito. Eu acho muito interessante porque ele fala sobre a gente não ficar com inveja, que a gente elimine de nós essa inveja de termos, por exemplo, aqui, todo mundo passa perrengue, certo? Mas cada pessoa sempre tem uma pessoa que ela vê assim, acompanha, ou segue, ou que ela conhece mesmo, e ela fala, eu queria ter a vida dessa pessoa. Ou, como se a minha vida fosse fácil igual dessa pessoa. Eu não estaria nessa situação. Parem com isso. Porque todo mundo tem problema. Ele deixou bem claro aqui. Os ricos do mundo, que frequentemente são mais miseráveis, pois suas provas são muito mais perigosas que as vossas. Então, assim, aqui na sua missão. Mas não adianta você olhar para Exato. Não adianta você desejar a vida de uma outra pessoa, desejar ser outra pessoa. A única pessoa que você pode ser é você. E isso já deve ser tão lindo. Porque cada pessoa que está aqui é única. Eu sou única, o Luiz é único. E, cada pessoa do mundo inteiro, cada espírito criado por Deus é único. Nunca vai existir um espírito igual a você. Nunca. Isso já não é uma coisa de agradecer? Eu acho magnífico isso. O que você pensa sobre isso, Luiz? Eu acho fenomenal, cara. Aí eu estou refletindo aqui, você está falando, eu estou refletindo, né? Nós somos os únicos, né? Você pega pela nossa digital da mão, de tudo. Não tem ninguém igual, assim. Não é que nem uma forma, né? Nossa, é tudo muito especial, né? É tudo muito especial. Eu vi uma vez, acho que no Insta, no TikTok, não lembro, que os humanos, eles são um universo dentro de si. Isso é verdade. Cada pessoa é um universo dentro de si. Cada espírito é um universo dentro de si mesmo. Universo. Aí você pega ali na primeira parte ali, né? Do livro dos Espíritos, ele contando, né? Como que surgiu o homem, né? Do musgo da terra. E você pega, nós somos perfeitos, somos uma máquina. O coração, ele fala que é uma máquina de vida, né? No livro dos Espíritos. Então, é tudo muito perfeito, é tudo muito calculado, né? Até mesmo Claro. A Terra, assim, uma vez eu conversando com um amigo meu, né? A Terra era como se fosse também um organismo. Claro. A Terra, né? Ela, né? O movimento de rotação e translação da Lua, ela faz o quê? As marés. Quando a maré sobe, quando a maré baixa. Então a Terra também. Então uma coisa dentro da outra, né? Se a gente está falando aqui é de infinitas, né? Claro. Infinito. Um sistema dentro do outro, né? É um sistema dentro do outro, é um universo dentro do outro. E isso é incrível. E aí a gente vê, na verdade, como Deus existe. Porque essa perfeição não pode ser outra coisa. Sim, nós somos infinitos, né? Exato. Então está sempre criando o universo, está sempre criando. Exato. Né? Não tem vazio em nenhum lugar. Não tem nenhum lugar é vazio. Então você pensa, como que Deus é maravilhoso. Claro. Muito legal. Sim. Porém, eu paro pra pensar nisso, eu posso ficar tipo horas assim, olhando pro teto falando, mano, é verdade, né? Aí eu lembro que... Porque a gente, galera, é muito fácil a gente cair no piloto automático. Às vezes eu tô aqui vivendo minha vida, tipo, tem que criar conteúdo, tem que fazer... Mas quando eu paro e penso, não, eu sou um espírito, eu tô aqui de passagem, isso não é real. Eu sei que eu tô limitada a só ver isso, a só pensar mais sobre isso, só que isso nós somos infinitos, né? Nós somos infinitos. Aí você pega também, quando você tá na janelinha do avião olhando, você olha da janela do avião, a dimensão das coisas. Exato. Né? Então já começa por aí, né? Se ficar conversando aqui, vamos ficar horas falando, né? Porque é muita coisa. Que nem você falou, que é um outro mundo dentro da gente. Sim, com certeza. E aí também ele finaliza, é muito legal, ele falou, no seio, que vou lançar um dia, ou seja, um dia, porque Deus quer tanto que a gente evolua como Jesus, para que um dia a gente chegue a um ponto da evolução, que ele fala aqui, né? Que a gente estará livres e alegres no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes. Porque Deus cria todos os homens iguais, simples e ignorantes. Para vos tornar perfeitos
e que quer que vos modeleis a vossa frágil argila, a fim de que serdes os artesãos da vossa imortalidade. Ou seja, Deus é tão perfeito que ele nos dá a possibilidade e a responsabilidade de nós mesmos nos modelar para que a gente possa evoluir. Ou seja, se a pessoa quer ficar estagnada, não quer evoluir, não quer ir para frente, tudo bem, é ela que está fazendo isso. Só que ela vai repetir, ó, inúmeras reencarnações, ela vai repetir inúmeras existências, até que uma hora ela pare e reflita e pense, agora eu vou para frente. Como se uma outra pessoa... Exato. Uma outra pessoa for rapidão, tipo, não, eu vou evoluir, eu quero ir para frente, pronto, acabou, a pessoa vai rapidinho. Entendeu? Então, assim, Deus é perfeito até nisso. Ele não deixa, ele deixa nosso livre-arbítrio. Você escolhe. Você escolhe. Sim. Né? Você quer ser um espírito ignorante ou você quer ser um espírito top, evoluído, né? Como que fala? Sábio, né? Cada vez mais sábio. É verdade, então é muito interessante. E tem tantas ferramentas, né, que tem para você evoluir, né? Tem tantas ferramentas, né? E a pessoa, às vezes, né, por livre-arbítrio dela, ela fala, não, também não é o momento, não, né? Então, pessoal, exato. Quem quer evoluir está aqui com a gente, aqui, fazendo evangelho, né, fazendo o estudo, né, pessoal? Claro. Então, nós estamos no caminho certo. Sim, gente. Quem quer evoluir, vai evoluir de uma maneira ou de outra. Por mais que ela passe 1 milhão de perrengues, ela vai persistir, ela vai conseguir, ela vai ter fé. Tá? E aí ele continua aqui. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos os vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Gente, essa parte aqui é perfeita. Primeiro, uma coisa que eu gosto muito dessa parte é... Bem forte. Aqui, ó. Sim, com certeza. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis, em lugar nenhum, a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. E eu acho que todo mundo já passou por isso, sabia? E eu vou contar a minha experiência, porque por muito tempo da minha vida, quando eu tinha problemas, quando eu estava triste, quando eu tinha qualquer questão aí, eu procurava consolo no mundo. Eu procurava consolo sendo nas pessoas, sendo em coisas ruins para mim, ou até qualquer coisa. Eu sempre procurei muito consolo, assim, se eu tô mal, eu vou fazer alguma coisa para ficar bem. O mundo pode me oferecer isso. E aqui ele deixa muito claro que não. E isso é muito verdade, porque quando eu, hoje em dia, por exemplo, se eu tô mal, igual eu tava passando pela expiação lá de depressão e tudo mais, a única coisa que me melhora, de fato, é quando eu pego o evangelho e me sinto mais próxima de Jesus. É quando eu faço uma oração para Deus e me sinto mais próxima deles. Por quê? Porque o nosso mundo ainda é um mundo passando de prova e expiação para regeneração, galera. Não é um mundo feliz. Não pense que você vai achar a solução dos seus problemas aqui, porque a solução, a cura, é só você que pode se curar através do quê? Da sua elevação espiritual. Não é, Luiz? Só você. E na verdade, né? Eu pensei isso hoje, né? Nós não estamos sozinhos, pessoal. A partir do momento que você abre o evangelho aqui, a pessoa falar que está sozinha no mundo, ela não está. Cada vez que ela vai se espiritualizando mais, essa sensação vai ficando mais longe de achar que está sozinha,
Não sei se isso acontece com você. Muito. Você não entendeu? Então você vai se espiritualizando mais, né? Você vai trabalhando isso. Você nunca está sozinho. É que nem uma pessoa que tem um ataque de síndrome do pânico. Se ela estiver sozinha em algum lugar, tem medo, ela não vai estar sozinha. Sim. Né? Então, a partir do momento que você começa a se espiritualizar, você nunca está sozinho. E você começa a acreditar mais ainda. Acreditar mais ainda. Né? Isso é uma verdade muito certa mesmo. Falou tudo, Luiz. Só que é uma coisa interessante da gente analisar, porque a gente não está sozinhos, porém a jornada da evolução ela é solitária. Sim, Nenhum espírito pode fazer. Isso que é muito legal, porque isso que você falou completa isso que eu vou falar agora. Porque nenhum espírito vai fazer por nós o que a gente tem que fazer. Só que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que nos dá a possibilidade de ter amigos espirituais próximos, nos intuindo, nos ajudando. Isso que o Luiz falou é muito verdade. Sozinho a gente nunca está. Por mais que a gente se sinta, às vezes, e perceba que cada vez mais, porque eu percebi isso, cada vez mais que eu me espiritualizo, cada vez mais que eu evoluo, eu fico mais distante, assim, dos humanos, no sentido de amizades, ficar saindo. Porque pra mim já não faz mais muito sentido fazer essas coisas. É verdade. Sabe? É verdade. Sim. É verdade. Isso que você falou é muito verdade. Porque não quer dizer que eu não saio, que eu não vejo mais humanos direito, que eu vou estar sozinha. Então, isso que você falou é muito verdade mesmo. É verdade. Então, a gente nunca está sozinho. Sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, e que a imploram. Seu poder cobre a toda a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua que contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade. Ao invés de protestar contra as dores e os sofrimentos morais, que aqui na terra são a vossa herança, tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecidos se sente o espírito. Isso é perfeito, galera. Finalizou com chave de ouro. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que devotamento e abnegação faz com que a gente evolua e com que a gente se sinta melhor. Então, quanto mais perrengue você passar, mais se apegue a Deus, mais tenha fé, mais acredite em Jesus. Porque ele falou que os filhos prediletos dele é os sofredores, é os sobrecarregados, é os tristes, tá? Com certeza, porque quando a gente faz isso, igual ele fala que o coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos. Por quê? Porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos. Quanto mais fortalecido se sente o espírito. Quanto mais você, então, elevar sua vibração, estudar, se dedicar, elevar-se espiritualmente, pode passar o perrengue que for. Você vai sair vencedor, porque você pode ser vencedor, não importa. É só você acreditar e você ter abnegação e devotamento e fé. Posso fazer a prece para finalização? Pode fazer. Então, vamos lá. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade maravilhosa de divulgação da doutrina espírita, que muda todos os dias milhares de pessoas para o bem. Pedimos que, para os bons espíritos, que possa iluminar a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, pelo recado de um anjo, solta a vinheta. Tem que tomar água, né, pessoal? Tem que tomar água, né? Isso aí, galera. Nossa, muito boa essa água aqui, gente. Nossa, isso aí. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Luiz. Até amanhã. Estaremos de volta. Até amanhã, Tchau.